Começando. Bom, pegar minhas anotações. Bom, gente, a gente vai falar hoje da disciplina de eclesiologia. E aí, alguém sabe o que que é isso? Alguém tem ideia o que que seja eclesiologia? Alguém já teve a curiosidade de ver? Não? Bom, eclésio, eclesiologia quer dizer o estudo da igreja, né, da doutrina da igreja, aquilo que ela ensina. Então, isso aí vem lá da Grécia, né, quando se falava eclésia, né, quando era usado no momento da confusão, estava dando discussão, rolo, aquele negócio, o pessoal chamava, ó, agora vai ter uma eclésia, né, vai ter uma, uma discussão aqui. Deixa eu só permitir aqui quem está entrando. Bom, então, a eclésia era isso, né? Quando tinha esse momento aí de gritaria, de confusão, o pessoal chamava aí né, da eclésia. É, e aí o logia significa estudo. Então a gente tem aqui hoje, né, adaptando aqui para dentro da igreja, nós temos o que a gente chama de estudo da igreja, tá? Então isso que significa a nossa disciplina. Bom, é, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que que eles estavam ali. Tá? Então era usado para isso, lá atrás. Então no Novo Testamento, a gente tem o quê? A igreja ela nasce a partir do ministério de Cristo. Né? E aí, quando acontece o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, a gente tem ali como um momento de start da igreja, né? Tendo ali a figura do apóstolo Paulo como o grande teólogo da igreja, aquele cara que realmente entendeu as igrejas, né? Conheceu assim como é que estava montando a igreja, como é que estava funcionando cada uma. Era o nascimento, na verdade, da igreja, tá? Eu não sei botar a configuração de entrar direto sem eu precisar permitir. Daí eu tenho que dar essas pausas aqui. Bom, então tá. Então falamos aqui o que que é essa tal de eclesiologia, né? O que é? Eu já poupei vocês a primeira pergunta, tá? Mas vou fazer pelo menos algumas. Ó, é... bom. E aí quando a gente fala de onde vem a igreja, né? É, Essa pergunta aqui ela é interessante, tá, gente? Quero perguntar para vocês, tá? O que que é igreja? O que é igreja? Alguém responda, gente. Senão eu vou escolher. O que é igreja? O que que você entende por uma igreja? Vamos lá, quem que pode me ajudar aí? É a representação do corpo de Cristo na Terra? Sei lá, chutei, né? Nunca fui atrás da denominação. É isso aí, é um viés bem interessante esse, porque quando a gente fala de igreja, a gente não está falando do prédio. Então, o que que a gente costuma falar? A gente vai lá na igreja, né? Eu esqueci um negócio na igreja. Então, a gente costuma falar que é o prédio. Mas a igreja, ela é um conjunto de pessoas com esse propósito, né, de adorar a Deus. Então, Romanos 16:5 fala assim: saúdam também a igreja que se reúne na casa deles, ou seja, a igreja que se reúne, a igreja é um conjunto de pessoas, né? Então, é,
a gente não trata a igreja, claro, né? Já culturalmente já ficou, né? O prédio ali, né? A igreja, tal. Mas a verdade é que a lógica é essa, tá? Então a gente fala o quê? Nós vamos nos reunir em igreja. Esse que é o propósito. E a gente vê aqui então o início e fim da igreja, como a gente estava falando. Pentecostes foi o início, né? Quando veio o derramar do Espírito Santo, ali foi o início da igreja, onde a turma continuou saindo lá para pregar, mas as pessoas se convertendo, multidões, e aí precisava reunir essas pessoas, você vai reunindo em igreja, né? É, e aí o versículo de Mateus 16, 18 fala assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É, então esse versículo ele declara ali sobre Pedro, né, que que ele ou aquele momento, né, é o início da igreja, a base da igreja, né? E ele fala então sobre, na verdade, até que ele construirá o futuro da igreja. Então ali Jesus já estava falando, olha, vai nascer a igreja, né? Essa reunião, esse juntar de pessoas vai nascer. Então Jesus já fala ali. E o Pentecostes foi exatamente esse momento, quando o Espírito Santo desceu e aí todos foram cheios, né, da presença e começaram a falar em línguas e tal, né? Então, isso aqui fala lá em Atos 2:4, ó, os apóstolos e outros discípulos estavam reunidos em Jerusalém, quando de repente um som como de um vento impetuoso encheu a casa e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É, e aí, depois disso, os apóstolos então começaram a pregar com mais ousadia, né? Pedro foi lá, pregou, 3.000 se converteram. Aí a igreja começou a se organizar, né? Compartilhar tudo em comunhão. Vocês imaginam, quando a gente começou a igreja aqui, foi um movimento bem interessante, assim, porque o pessoal estava tão unido num propósito, tão unido, que cada um pegava o que tinha, cada um, sabe, precisava de dinheiro, um já dava, era um nascer realmente da igreja, era um propósito único e não individualista, né? E aqui a gente vê isso também, ó, eles começaram a compartilhar as coisas, né? Tudo em comunhão. Por quê? Porque esse nascer da igreja ele chama, né, para isso, assim. Então foi um movimento muito bacana. Então, a gente começa a imaginar, né, a loucura que foi e, e as pessoas chegando. Era gente, tudo que é canto, tudo que é lado. E aí os cristãos começaram a crescer ali naquele movimento. Então o evangelho passou a ser anunciado não apenas aos judeus, mas na verdade agora todas as nações, todos os povos, e assim foi. E o fim da igreja? Alguém sabe me dizer, desconfia, quando foi o fim da igreja? Alguém imagina? Na verdade, o fim ainda não. Eu ia dizer. Ainda não aconteceu, só com a volta de Jesus, né? Só com o Muito bom, arrebatamento. muito bom. É isso aí, Cris, muito bom. Então, é isso aí, só no arrebatamento. Tá? Então, vamos lá. A gente vai estudar, vai falar um pouquinho mais até de funcionamento da igreja durante essa disciplina. Tá? Então, a gente vai ter coisas mais práticas também. A centralidade da igreja. Então, a igreja ela ocupa uma posição assim meio que no centro do plano de Deus. Tá? É onde estão os filhos, né? E aí, quando a gente começa a olhar para Cristo, a gente vê que ele deseja fazer tudo pela igreja dele. Tá? Então, assim, ele se move pela igreja, Cristo estabelece ministérios na igreja, os dons, né, na igreja. Então, sabe quando a gente vai ter uma palavra? Isso é bem interessante, tá, gente? Deus,
ele não, sempre que ele traz um movimento assim profético, quando ele quer falar às pessoas, geralmente ele fala e aquilo que a pessoa está recebendo geralmente é para edificação do corpo de Cristo, tá? Recebe uma profecia, então não é assim, não é uma regra, não é uma exata, tá? Mas não é algo assim, ó, extremamente individualizado. A pessoa vai pegar aquilo e ela vai para lá e a igreja não vai ter nenhum contato com isso, não vai ter nenhuma integração com isso. Não, geralmente é para influenciar, para responder, para estar junto, o reflexo, né? Junto à igreja, tá? Então, quando Deus vai derramando esses dons, é para edificação da igreja, tá? Bom, Cristo então vem buscar a sua igreja. Então, nós temos aqui um versículo, em 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17, que fala assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiam, os mortos. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, primeiro os que dormem, né? Os mortos. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, e aí continua o versículo. Um outro tópico é: a igreja é a sua noiva. Então, assim, ó, imagina se a igreja, a reunião dos irmãos, se aquilo ali é a noiva de Cristo, tu imagina como que ele cuida e como que ele ama a igreja. Então, a igreja é sim protegida e é muito amada por Deus. Tá? Então, consequentemente, a igreja tem que ser fiel a Cristo. Tem que ser fiel aos mandamentos, à palavra dele, sem inventar aquilo que não está na palavra de Deus. Então, o que a noiva de Cristo não pode ser? Ela não pode ser um cristão sozinho. Um cristão sozinho não é a noiva de Cristo, nem é igreja. Tá? Então, imagina agora vocês como que a gente erra, ou como que nós já erramos, quando a gente ataca a noiva de Cristo, sendo que ele ama aquela igreja, mesmo com os erros dela. Aí eu não estou falando de doutrinas que são inventadas, heresias, né? Não estou falando disso, eu estou falando de uma igreja que tem os seus problemas, que tem as suas dificuldades. Imagina nós, então, agredindo essa igreja, sendo que Cristo ama ela, mesmo do jeito que ela é. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter no nosso dia a dia, tá? Então, olha só, Efésios 5:25 fala: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, o marido ama a sua mulher. Então, Cristo, esse amor que mostra equivalente ali, é um amor igual. Se a gente perder o nosso cônjuge, a gente fica, meu Deus, o que acontece com as nossas vidas, né? Então, Cristo olha para a igreja da mesma forma. Então, aqui fala de um amor enorme, né, de Cristo com a igreja. Então, a igreja, ela pertence a Jesus. Os ministérios e os dons são constituídos na igreja. Olha só que interessante isso, pessoal. Os dons e ministérios são constituídos na igreja. Então, eu sozinho não sou igreja. Então, aqui o que a gente tem é que os dons são distribuídos no meio da congregação, tá? Então, e os ministérios, então, eles são constituídos na igreja, reconhecidos na igreja e usados principalmente na igreja, tá? Não é uma regra, né? Usar somente na igreja, mas o que está dizendo é que a dinâmica é que leva a isso. Tá? O que Cristo quer usar é geralmente edificação. Cristo não quer ficar levantando um monte de gente para ser super-herói, para ser, né? Ele está levantando algo para edificação do corpo. Então é sempre importante a gente olhar para isso. 1 Coríntios 1,
12, 7 e 8 fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Olha que interessante. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Tá? Então é isso que a gente falou aqui. Cristo é o cabeça da igreja, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja ela precisa ser o quê? Governada em Cristo, e não pela mão e pensamento dos homens, mas o trabalho de liderança de igreja é justamente buscar esse relacionamento com o Espírito Santo para trazer sobre a igreja uma direção que venha de Deus. Tá? Então, e hoje a gente sabe que a gente vê de tudo, né, no nosso país. Então, é triste, mas o que tem aos montes é isso, né? É sem uma igreja sem estar governada por Cristo e sim por estratégias, por questões super-humanas, ok? Quase como se a igreja tivesse um dono, né? É mais ou menos isso. Aí, nós temos aqui, ó, 3 aspectos da igreja. Primeiro aspecto, a igreja ela é espiritual. E aí em 1 Coríntios 12, 13 fala assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito. Então, a igreja é espiritual, um lugar espiritual. Então, o que unia o corpo é o Espírito Santo, era o Espírito Santo, né? E continua sendo. E aí, gente, o que vocês acham que é o sinal ou sinais de uma igreja não espiritual? Me deem exemplos. O que é uma igreja não espiritual? Andréia, já está conseguindo falar, Andréia? Andréia estava com problema no microfone. Uma igreja que não anda no Espírito, que não se baseia na Bíblia, que não flui nos Isso, dons. isso aí. Isso mesmo, Amanda. A igreja não espiritual, ela não tem uma direção, né? Como a gente estava falando antes. Elas vivem de acordo com o que o líder quer, né? Ou o pastor, ou enfim, uma liderança, e não com aquilo que Deus quer. Então, vocês já imaginaram assim uma igreja que vive trazendo gente de fora para ministrar, para trazer direção para a igreja? O que acontece? Acaba muitas vezes se tornando uma bagunça dentro daquilo que é a visão da igreja, né? Porque um vai, traz uma palavra, fala uma coisa, o outro vem no outro domingo e fala outra. Então, acaba que isso vai mostrando algo estranho na igreja, né? Então, foco em práticas religiosas, aquele monte de religiosidade que acontece, né? Vamos ungir um pedaço de madeira, vamos fazer tal coisa, sabe, aquele monte de coisa que é estranho, você precisa materializar a fé, né? Então é muito estranho e começa a mostrar que não é espiritual. E a ênfase fica muito na estrutura da igreja. Então, a própria igreja que é social demais, ela começa a mudar o foco dela, né? Ela começa a criar algo para ela se apegar ali, quase como uma substituição a Deus. Então vira uma igreja social, 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 e enquanto tem que ter um equilíbrio, né? Foco na prosperidade, falta de enfoque na Bíblia, a liderança carismática demais, 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 né? Aquela pessoa que agrada todo mundo, é estranho. Então, são detalhes que vão mostrando aí algo estranho. O segundo aspecto da igreja é que a igreja é universal. Então, agora a igreja passou a ser de qualquer pessoa que desejar estar ali, né? Então não é mais aquela coisa, é o judeu, é esse, é aquele, não, agora é todo mundo.
Então antes era diferente, né? Então agora nós somos um conjunto de pessoas transformadas em Cristo. E o terceiro a igreja é local. Então assim, ó, não importa o tamanho do grupo, tá? Ele sempre será chamado de igreja, tá? Nessa comunhão. Então a igreja ela tem geralmente um local específico onde ela se reúne. Tá? Então, ela é composta de pessoas que fazem sua própria declaração de fé de Cristo, que tem essa declaração de fé em Cristo, né? Não é simplesmente vamos sentar aqui e estudar uma palavra, somos igreja. Não. Existe toda uma declaração, uma confissão e várias coisas. E a outra evidência é que são pessoas batizadas. Bom, assim, pessoal, nós terminamos o primeiro capítulo, tá? E agora vamos então para o capítulo de discípulo e discipulado. Então, vamos à nossa perguntinha. Ô, Abi, tá por aí? Eita, eita. Vamos lá, Abi, me ajuda aí. Quem é um discípulo ou qual é a característica de um discípulo? O que tu acha aí? Cita alguma coisa. Para ser um Eita, discípulo aí, eita. o que a pessoa é para ser um discípulo? Para ser um discípulo tem que ser uma pessoa, primeiramente, né? É aí, ó, viu? Como é que não sabe? É Enquanto eu uma tô... perguntinha uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar, né? Ser discípulo, né? Mas eu acredito que o discípulo ele se coloca no lugar de alguém que sabe que, digamos, precisa de alguém que o conduza e o ensine, que no caso é o Isso, mestre ou o discipulador. isso aí. É isso aí. Eu pensando num discípulo, então eu estou pensando o quê? Em ser um seguidor de alguém. Então eu sigo o mestre, no caso da gente, é seguir a Cristo. Então é perfeito, Abi, é isso aí mesmo. Então é uma caminhada junto com alguém que está nos discipulando. Então, assim, por que a igreja existe, né? E por que ela continua até hoje? Qual é o propósito de Deus para isso? E aí, quando a gente pega aqui um Mateus 28, 19, 20, fala assim, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, reforçando aquela ideia de que a igreja só termina no final dos tempos, quando ele vem nos buscar. E Jesus também disse em Atos 1, 4 e 5 o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, o que acontece? Para ser um discípulo, né, os discípulos, vamos pegar eles, quando eles passaram por esse momento, eles esperaram uma manifestação para receber poder. Tá? Depois de receber o poder, ou aceitar a Cristo, ou receber o Espírito Santo, eles realizaram a obra de expansão da igreja. Ok? Então, primeiro eles tiveram que receber algo, para depois eles poderem falar, olha, eu sou um verdadeiro discípulo, né? Agora eu estou expandindo a obra de Cristo. Eu estou no ministério do ID. Então, assim, antes de eu virar um discípulo, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ser uma testemunha viva daquilo que a gente acredita agora. Né? Se eu não for uma testemunha, se eu não acreditar nas coisas, se eu não passar por algumas questões, eu não tenho como eu ser considerado um discípulo. Eu posso ser um estudioso, né? Eu posso ser algo assim parecido, mas não um discípulo. Então, assim, apesar de parecer uma ordem ali, é,
essa expressão, assim, deveria fazer parte do cotidiano dos apóstolos, tá? Essa questão de se tornar uma testemunha, né, de Cristo. Então, o que que acontece? Muitas pessoas naquela época atuaram nos bastidores. Então, a gente vê lá é, vamos lá, pessoas que andavam com os discípulos depois. Essas pessoas, elas também viraram discípulos, né? Ou até possíveis discipuladores. Elas faziam a obra delas meio ali, sem aparecer na Bíblia, mas estavam fazendo a obra. Então ali já tinham crido, já tinham passado por experiência e agora estavam replicando aquilo. Então Atos 1:8 fala: após terem recebido o poder do Espírito Santo, quando estiverem indo para a Judéia, Samaria, para todos os confins do mundo, façam discípulos. E fazendo o quê? Batizando-os e ensinando-os o que eu lhes ensinei. Então a gente vai passando um para o outro, né, a questão dos conhecimentos, da postura, dos mandamentos e por aí vai, né? Então, assim, o que é um discípulo? O discípulo, então, é um seguidor de Cristo. A igreja, gente, por que que a igreja ela existe? Um dos aspectos é para a igreja poder fazer discípulos. É um lugar onde as pessoas apresentam o ambiente para outras pessoas e ali a pessoa vai conhecendo a Cristo, né, e tem a possibilidade de se tornar um discípulo. E aí, posteriormente, é uma estrutura e se torna uma congregação para facilitar o quê? A tarefa de edificação. Porque quando a pessoa vai entrando, precisa ter alguém que batize, precisa ter alguém que ensine, precisa alguém que vai fortalecer a pessoa, encorajar a pessoa. Então, por isso é necessário a questão dessa reunião de, de filhos de Deus, né? Então, o discípulo, ele vem de disciplina, lá do grego. Então, tem tudo a ver aí as palavras discípulo e disciplina. Então, na verdade, é aprender com disciplina. Então, é daí que vem essa palavra. Os discípulos, então, disciplinavam através do batismo, do ensino, do guardar, né, de observar as coisas, enfim, fazendo as pessoas serem imitadores, tá? Então, se a gente pensar em discípulo e discipulado, aí começa já a ficar uma lógica, né? Quem é discípulo aí começa a pensar em tentar andar mais parecido com o seu discipulador em algumas coisas que na sua vida não, né, por acaso não estejam tão corretas, né, tão legais, estejam fracas. Então, essa é a lógica, tá? Então, é basicamente uma corrente que se multiplica até os dias de hoje. Então, os discípulos aprendem a seguir Jesus. O discípulo e Deus Pai. Então, assim, a nossa relação ela deve ser de intimidade, tá? Intimidade, assim, ó, como um pai e um filho, não como um empregado e um chefe, tá? Não pode ser assim. A nossa intimidade com Cristo é uma intimidade bem profunda e bem aberta de um pai e de um filho. Então, Romanos 8,15 fala: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, ficar com medo, tá? Mas receberam um espírito que os adota como filho. Então, olha só o que fala ali, né? O discípulo e Jesus como mestre pessoal. Então, novamente, né, a gente não tem um chefe. Nós somos irmãos e devemos seguir a Cristo com orientação da nossa liderança, ok? Mas sempre lembrando que o nosso mestre é Jesus. Então, Mateus 23, 8 e 10 fala assim: vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Olha que legal. O Espírito Santo como guia, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Então ele é que vai nos revelar as coisas do Pai, né, as coisas direto da fonte, é o próprio Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Outro tópico, como outros discípulos, os discípulos como irmãos, né, vamos falar assim. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha que forte isso, né, gente? Agora foi lançada aquela música, que veio uma música bem forte, né? Eu acredito que muita gente vai refletir com uma música como aquela, mas essa é a verdade nas nossas vidas, né? A gente tem que buscar essa questão do nosso irmão, né? De saber amar o nosso irmão, tendo perdão nessa relação. Então, o amor e o perdão precisam estar no nosso cotidiano diário, senão é bem difícil a gente conseguir se acertar entre irmãos, né, no nosso dia a dia. Quer ver quando a idade vai passando, gente? A idade vai passando, a gente vai ficando, olha, cada vez mais chato, tá? Então, vale aí para todo mundo, né? É, E aí, olha só que interessante que fala: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhes o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo outra pessoa, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 a 3 testemunhas. Então, o que está dizendo aqui, que no funcionamento da igreja, se aconteceu alguma coisa com algum irmão, você conversa com ele. Se não teve jeito, você chama outra pessoa para ouvir a questão toda que está acontecendo. Se mesmo assim o irmão não se arrepender, né, enfim, insistir no erro, aí a gente acaba lavando as nossas mãos, vamos falar assim. E eu já tive que acionar essa cláusula do regulamento, que eu brinco, tá? Eu já tive que acionar essa cláusula. Já passei por situação que eu tive que falar, olha, agora então vamos chamar os pastores, e eu falei para a pessoa, né? Olha, sinto muito, mas você vai ficar com vergonha se a gente tiver que chamar o pastor, você parar. E dito e feito, tá? Foi bem feio assim para a pessoa. O discípulo e as finanças. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Não adianta a gente amar o dinheiro. E a gente vê que hoje existem igrejas que amam o dinheiro. Então, se a própria igreja, né, já é assim, já fica difícil. Bom, agora olha só, aqui na tela, as 3 fontes que o discípulo aprende. A primeira delas é a informação, ok? Estudo, dados, o Academy, onde a gente está aqui estudando, com essas dinâmicas, né, com as pessoas ensinando, com o dia a dia. A segunda é na formação do indivíduo em seus valores, comportamento, as regras, uma liderança saudável que pode ajudar muito a pessoa. Então, quando a gente tem, de certa forma, questões que são indicadas na Bíblia, a gente tem as regras, né? Vamos chamar assim. Então, isso nos ajuda a aprender com essas regras. Se tem algo que nos diz que a gente não deve roubar, né? Isso é meio óbvio, mas a Bíblia vai indicando para isso e vai nos fazendo pensar, ué, mas por que eu não posso roubar? Né? Então as regras fazem isso. E o terceiro é revelação. Então, Efésios 1:17 fala: peço que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Então, a revelação é quando a gente estuda a palavra e pede para Deus uma revelação sobre aquilo, e a gente vai aprendendo com esses momentos. As características do discípulo: muito centrado em respeito, hierarquia e consideração. Então, assim, ó, é muito importante, gente, que a gente tenha o respeito às nossas autoridades, tá?
Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar as coisas erradas, mas na hora que a gente estiver falando sobre as coisas erradas, a gente tem que ter um nível de respeito, um nível de colocação, né, um nível de cuidado, respeitando uma hierarquia. Até porque eu sempre falo isso. Quando a gente entra no nível de discussão, ninguém mais vai assumir que o outro está certo. Cada um vai sair da discussão ainda mais convicto daquilo que eles pensavam. Então a gente tem que cuidar para que numa conversa sobre algo delicado não vire uma discussão. Senão é bem provável que, né, ela não progrida mais por ali. Bom, aí nós temos aqui 10 características de um discípulo. É... 10 características de um discípulo. Eu vou passar aqui, tá? Um discípulo nunca está acima do seu mestre. Tá? Então, isso aqui é o quê? Convocando a gente à humildade, né? Ao verdadeiro. Então, Mateus 10, 24 fala: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. 2. É suficiente que o discípulo seja como seu mestre. Então, a gente não, a gente não deve se preocupar com aquilo que a gente, né, com aquilo que a gente deve alcançar, assim, num nível extremo, né? E sim naquilo que a gente deve se tornar, tá? Então, não são as coisas que a gente vai adquirir, mas sim com quem a gente está se tornando. Isso é o mais importante no discipulado. Então, a gente tem que ser instruído pelo mestre, né, através de Jesus. Quarto, pertencente à família de Jesus, ou seja, andar no caminho de Cristo. Quinto, pescador de homens, se senta à mesa com Jesus, ou seja, tem comunhão, participa do corpo. 7, é manso e humilde de coração. 8, é pobre de espírito, ou seja, reconhece a sua dependência total de Deus. Mateus 5:1 fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, tá? Só para falar do ponto 8. Ponto 9, é pacífico, puro de coração. E o ponto 10, tende a ser perseguido. Então, assim, ó, no Brasil hoje, é difícil ter uma perseguição. Tá? A gente pode passar isso um pouco assim no trabalho, mas não é nada demais. É uma questão mais de ninguém vai te matar. Ninguém vai fazer algo mais grave com você. Mas isso é uma realidade em vários outros lugares do mundo, vários e vários outros lugares. Tá? E não quer dizer que um dia não seja aqui. Mas enfim, então essa é a 10ª característica. Será que essa vai cair na prova? Será? Então, olha só, como que os discípulos se comportavam, tá? Ou qual deve ser o comportamento de um discípulo? Então, ele deve se aproximar de um mestre. Então, a gente está falando de Cristo, né? A gente deve se aproximar e ser parecido com Cristo. Ele segue esse mestre, que é Cristo. Ele faz o que o mestre ordena, então, que é Cristo. Ele faz outros discípulos. Ele apresenta Jesus à sua família. Olha que importante, tá? Não adianta, né, a gente falar que é um discípulo de Cristo e na família a gente ser um destruidor, né? A gente ser sempre o que causa pânico lá nas reuniões da família. Então, é o contrário, tá? A gente apresenta Jesus como? Com a nossa vida, com o nosso amor, com o nosso perdão. É isso que a gente faz. A gente renuncia aos bens em nome de Jesus. Crê em Jesus e na sua palavra. Crê nas escrituras, permanece fiel à palavra, ama, proclama a boa nova com sinais, maravilhas e milagres, toma sua cruz e segue Jesus. Então, esses aqui são alguns comportamentos da atividade de um discípulo. Agora, quando a gente olha a preferência de Jesus pelos discípulos, né,
Ou seja, como que ele olhava assim, né, uma pessoa, e como que Jesus atuava. Então, o que que ele fazia? Ele sempre explicava as coisas com parábolas. Por quê? Porque história é mais fácil, né, da gente conseguir explicar para a pessoa, tá? De uma historinha fica mais fácil, um acontecimento e tal, tá? Então, segundo, navegando no mesmo barco, né? Naquela coisa de, ó, tamo junto, aquela pessoa que pega junto. Isso é muito bacana quando a gente olha Jesus, que ele tinha preferência, né, em pessoas assim. Então Jesus ensinava eles a orar, Jesus dava prioridade aos discípulos. Olha que legal, Jesus então era o discipulador, né? Então Jesus primeiro ensinava os discípulos, depois ele ia ensinar os demais. Ele andava com eles, então celebrava junto com os discípulos as suas datas. E aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. O discipulado, que na minha visão é o mais real e funciona melhor, é o discipulado onde o grupo de pessoas andam juntos, com alguém que está coordenando ou liderando ou sendo discipulador, tá? Então, assim, um grupo que anda junto, eles vão marcar um café junto, lá eles vão conversar sobre várias coisas, cai ali num tema de, de Cristo, né? Porque o que que acontece? Uma pessoa vai olhando como que é a vida do outro. Então, uma pessoa vai vendo assim, nossa, eu tenho dificuldade disso, mas ele falou uma coisa ali que, olha só como é que é a vida dele, olha como ele lida com os filhos, sabe? Então, esse caminhar junto, na minha visão, ele é o melhor discipulado que a gente pode ter. E se a gente olhar para Jesus, ele fazia isso. Ele basicamente gastava o tempo dele com os discípulos e andava junto com eles. É claro que lá era quase o tempo inteiro. Na nossa realidade não é assim. Mas algo que a gente tem que tentar praticar é essa caminhada junto com o nosso discipulador. E não com aquela coisa parecendo uma consulta. Vem cá que eu vou te ensinar, tá? O discipulado, ele é muito mais de ver o outro e ser ensinado através da prática do que a gente só falar, né? Então, isso é algo que eu vejo que tem que ser uma conquista das igrejas hoje em dia, né? Da gente caminhar para esse lado. Então, assim, os irmãos se fortalecem, assim, eles se unem mais, eles têm vontade de ajudar mais o outro, eles têm vontade de aprender com o outro, eles se abrem mais quando começa a criar um grupo, né? Então, enfim, a gente, né, tem que tentar caminhar cada vez mais para esse lado. Então, Jesus tinha intimidade com eles, Jesus lavou os pés deles. E Jesus apareceu primeiro, né, para os seus discípulos. Então, é isso aí. Então, é, o que não é ser um o que não é ser um discípulo, né? Não é um título. Ser discípulo não é um título. Não é ser um ativista por Jesus, brigando ou atuando, né, como fazem lá os muçulmanos. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso pastor, né, ele tem um relacionamento muito legal com os vizinhos da igreja, coisa que eu nunca vi, tá? Toda igreja que eu conheço tem problema com os vizinhos, e a nossa não. Então a gente abre as portas para os vizinhos usar o salão, estacionar o carro, né? Dado que tem um ou outro que não tem garagem. Então acontece ali um relacionamento que os vizinhos defendem a igreja e eles estão começando a vir em reuniões. Olha que legal. É assim que se faz discípulo, né? Então não é na briga, não é na loucuragem, né? É, então é isso, tá? Cinco requisitos para ser um discípulo.
Olha só, essa daí pode ser prova, hein? Ter apenas um mestre. Ter apenas um mestre. Não dá para um discípulo ter mais de um senhor, né? Tomar uma decisão imediata e definitiva. Eu creio nisso. Né? Não dá para a gente ser como uns que ficam vagando sem ter definições. Isso não é ser discípulo. Discípulo é quando a gente tem convicção. Tá? Então, é, não é porque eu estou falando de Jesus para uma pessoa que essa pessoa virou um discípulo. Tá? Não é isso. O discípulo ele tem que tomar uma decisão. Senão, o que nós estamos fazendo é ensinando a pessoa. Ter Deus acima de tudo e de todas as coisas. Perseverar na palavra e estar ciente dos sacrifícios que a gente deverá fazer. Ok? E aí, já indo para o nosso final, para a alegria da galera, o que que o discipulador tem que fazer? A gente falou do discípulo, né? E o que que o discipulador tem que fazer? Ele tem que andar junto com o discípulo, tá? Levando ele a crescer. Então, liderar aquilo que eu falei, liderar com o exemplo. Transferir, como Jesus, o seu próprio conhecimento. Então, eu não tenho que guardar o conhecimento para mim. Acontece muito em trabalhos isso, né? Vamos guardar o conhecimento e tal. Ser muito paciente. Se a gente parar para pensar, Jesus ele investiu 3 anos da vida dele treinando os discípulos. Tá? Então Jesus teve muita paciência, né? Não enfiou de goela abaixo, ele foi até que o pessoal foi crescendo. Então é basicamente ser pai e mãe espirituais daquela pessoa, tá? Usar a autoridade quando precisar, mas não o autoritarismo, tá? Então sempre permitir um diálogo e um confronto confortável, ok? Nunca forçar, então, a pessoa a fazer, né, o que ela não quer fazer. Então, é basicamente ajudar o discípulo a desenvolver o quê? O seu próprio potencial. Tá? Então, essa é a função do discipulador. Bom, gente, chegamos ao final dos nossos 2 capítulos e eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Quem conseguir abrir a câmera para a gente se despedir. E quem tiver alguma pergunta, por favor, vamos fazer agora. Alguém? Sem Zero pergunta, dúvida? Rodrigo, tudo certo. Tá bom. Deixa eu parar aqui. Ó, dona Fátima. Não, Tônia. E ó, grande Denis aí, ó, no trabalho, ó. Coisa Eu, Rodrigo, linda. tô trabalhando, só escutando. Ó, cara, trabalhador, hein? Alguém tem que Bom, trabalhar lá em casa, né? pois é, né? Só um não dá, né? Ih, a conta. Excelente aula, cara. Muito bom, muito bem explicado, Obrigado, muito obrigado. bem assertivo. Amei, hein? Parabéns. Que bom, pessoal, que bom. Bom, pessoal, encerramos por aqui então. Obrigado a participação de vocês. Semana que vem, quem não foi perguntado será, né? Ou Não. se tiver de câmera aberta, não será perguntado, tá bom? Mas obrigado a participação de todos. Deus abençoe e a gente se encontra aí domingão na igreja, que vai ser uma benção. Amém. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Aô.